Queria trazer aqui para vocês um estudo. Aqui a gente fala de estratégias de investimento para lucrar em mercados de alta e de baixa. E esse é o Agente Investe Análise, o nosso quadro, onde de segunda a sexta eu trago casos práticos de clientes e de alunos para compartilhar aqui com vocês. Porque eu acredito que a gente não aprende a investir apenas fazendo um curso, mas sim com a prática do dia a dia. Eu estava, na verdade, revisando ontem, eu já tinha feito na semana passada, eu estava revisando hoje, sobre uma simulação para aposentadoria. E uma cliente, ela pediu para fazer uma análise, um estudo de investimento para ter uma aposentadoria de R$18 mil. Ela tem 38 anos e não especificou a idade, então eu fiz duas simulações para ela. Se aposentando aos 60 anos, com uma sobrevida até os 100 anos, e se aposentando aos 65 anos, com uma sobrevida também até os 100 anos. Isso aí a gente faz essa análise da seguinte forma: estuda-se quanto capital a pessoa precisa acumular até a data da aposentadoria para poder ter aquela aposentadoria de X mil reais até o fim da vida. E quando eu faço essa conta, eu considero o poder de compra. Nesse caso, ela pediu que fosse feito o estudo para uma renda de R$18 mil. Quando eu faço essa conta, eu considero o poder de compra de R$18 mil hoje. Uma falha que eu vejo em vários sistemas de simulação de aposentadoria, que coloca sempre uma renda como se fosse R$5 mil, mas R$5 mil de hoje não vai ser os R$5 mil daqui a 22 anos, quando ela se aposentar. Então é sempre importante que você considere a inflação nas simulações, principalmente nas simulações de longo prazo. Então eu fiz essa análise e eu destaco aqui que essa análise, a simulação, é considerando o poder de compra de R$18 mil hoje. Claro que daqui a 22 anos, para você comprar o que você compra hoje com R$18 mil, vai ser preciso, sei lá, 36, 42, 50, não sei exatamente quanto, mas considerando uma inflação de 3,7% ao ano. E fiz duas simulações. A primeira, ela se aposentando aos 60 anos, com sobrevida até os 100. Então ela teria que acumular para ter essa renda, considerando que após a aposentadoria, ela vai acumular o capital durante a vida, contribuindo até determinado ponto. A partir daí, eu sugiro que o investimento seja feito no que, não sei se daqui a 22 anos vai ter investimentos mais eficientes, mas para o cenário de hoje, a gente tem que trabalhar com o que tem no cenário de hoje, que são investimentos em títulos que paguem juros semestrais. Então, se ela quer uma renda de R$18 mil, é investir num título que pague 6 vezes R$18 mil a cada 6 meses para ir controlar o seu fluxo de caixa. Então, para atingir essa renda de R$18 mil, ela teria que acumular 7 milhões, aproximadamente 7 milhões e 500, nesses 22 anos que teria de contribuição, dos 38 até os 60. E eu fiz aqui 3 opções de investimentos, considerando contribuições mensais. Então, para essa primeira simulação, eu fiz aqui, considerando 3 taxas, 6, 10 e 15% ao ano. Uma de baixo risco, uma de médio risco, uma de risco maior, onde aí já vai ter que partir para alguns, nesse caso, algum fundo multimercado, um fundo de ações ou uma carteira de ações, que consiga ter uma renda de 15% ao ano. Aqui nas contas já considero imposto de renda, já considero taxa, já considero todos os pontos, a gente já considera nessas simulações. Então, para ter uma renda de R$18 mil daqui a 22 anos, se for fazer investimento a uma taxa de 6% ao ano, mais ou menos perto aí do que é o Tesouro Selic hoje, que está 6,5%, ou seja, investimento altamente conservador, os valores dos aportes teriam que ser aproximadamente R$9.500. Eu faço o seguinte, são 22 anos, eu considero que o valor do aporte ele vai aumentando ano a ano, corrigidos pela inflação de 12 meses. Então, começaria com 9.500, terminaria com investimentos de R$20.500. Por quê? Porque lá daqui a 22 anos, esses 20.500 vão ter o poder de compra que 9.500 tem hoje, porque está sendo corrigido pela inflação ano a ano. Mas se você observar, se você conseguir uma taxa de 10% ao ano, já tem uma queda sensível nesse valor. O valor dos aportes, dos investimentos mensais, já reduz para 5.700 e no último ano, 12.392. Eu vou considerar só o primeiro ano aqui, porque esse último ano, esse último aporte, é como se fosse o mesmo poder de compra durante todo o ano, só corrigido pela inflação. E se você consegue uma taxa líquida de 15% ao ano, o valor dos aportes já reduzem sensivelmente para R$2.000
R$ 1.800 por mês. Veja a diferença. Aí você pode dizer, 15% ao ano é uma taxa muito agressiva. Se a gente observar aqui, eu na área de membros do programa Alta Aposentadoria, eu posto um relatório mensal de fundos de investimento. Faço uma análise do mercado e identifico alguns fundos de investimento por tipo de fundo. E se a gente olhar a rentabilidade média desses fundos de investimento que estão disponíveis nos últimos 12 meses, considerando os últimos 12 meses, desses fundos que estão lá no relatório, a rentabilidade média desses fundos foi de 38%. Então, você considerar uma rentabilidade de 15% ao ano, está bem razoável dentro desse parâmetro que a gente está utilizando aqui. Claro que rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura, mas se você escolhe uma boa carteira de ação, se você escolhe bons fundos de investimento que tem um histórico bom, principalmente, aqui eu considerei os últimos 12 meses, mas na verdade quando a gente vai fazer uma análise de um fundo de investimento, uma análise de diagnóstico específico de um aluno, fundo de investimento, eu prefiro fazer análise de fundos de investimento que tem um histórico maior, onde a gente consiga fazer análise, principalmente uma análise em períodos de crise. Pode até estar performando ruim nos últimos 12 meses, mas se for um fundo estável, se comportou bem, principalmente em períodos de crise, eu prefiro que os alunos façam esse tipo de investimento. Então, para o cenário de hoje, 15% ao ano não é um cenário de maior risco, mas não tanto. Dentro ali de um fundo de ações, do fundo do mercado, você consegue ter essa média de rentabilidade. Um segundo ponto na simulação que eu fiz foi para a simulação não aos 60, jogando 5 anos para frente, jogando aos 65 anos. Então, o capital que seria necessário acumular, ele é menor. Por quê? Agora ela não vai passar mais 40 anos aposentada, ela vai passar 35 anos aposentada. Então, é necessário um capital menor para gerar essa renda que ela deseja. E, por outro lado, ela tem mais 5 anos de contribuição, então diminui sensivelmente o valor dos aportes mensais. A gente pode ver aqui que na taxa para atingir essa renda, não mais em 22, mas em 27 anos, o valor dos aportes mensais cai no primeiro ano de 9.500 para 5.200 aproximadamente. Isso com uma taxa de 6% ao ano. Uma taxa de 10% ao ano já fica bem próximo da realidade, cai mais ou menos pela metade, de 5.700 para 2.600. E se considerar uma taxa de 15% ao ano, já cai mais ou menos pela metade também, 1.113. Então é isso, pessoal. Eram esses os dados. A gente sempre tenta trazer alguma análise prática do dia a dia dos alunos, do dia a dia do mercado, nesse nosso mercado análise, para que vocês consigam enxergar na prática, ter uma ordem de grandeza de quanto, por exemplo, precisariam acumular de capital para trazer alguma situação real, não ficar só no mundo das ideias, das teorias do mercado financeiro. Joia, pessoal? Então era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Então, uma boa tarde para todos vocês. Um abraço, até amanhã. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, não deixa de se inscrever no youtube.com/agenteinvest e no Instagram, @agenteinvest. E se você quiser ser avisado, notificar toda vez que a gente posta um conteúdo novo, é só ativar o sininho se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ou se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, tem 3 pontinhos aqui em cima do vídeo, você pode clicar e selecionar ativar notificações de publicação. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.